Olá, internautas da S News. Hoje nós vamos entrevistar o advogado Plauto Holtz. Ele que é advogado especialista em direito do consumidor e também previdenciário, além de atuar em causas cíveis e também trabalhistas. E a gente vai estar falando sobre a pandemia do coronavírus. Os números estão aumentando em Sorocaba e há muitas formulações, questões jurídicas essenciais que você deve saber. Muito obrigado, doutor Plauto, pela sua atenção. Em primeiro lugar, como que o profissional do direito está hoje também exercendo a sua atividade neste período de pandemia? Obrigado, Reinaldo. Obrigado quem nos assiste, pessoal da S News. É um prazer estar novamente aqui para poder colaborar aí um pouco do nosso dia a dia, aí, dos nossos desafios, né? Respondendo a sua primeira pergunta, assim, essencial dizer a atual situação, né, que a advocacia está passando, de muita dificuldade, tá? Porque, assim, nós, pela Constituição Federal, nós somos considerados como essenciais à justiça, né? A justiça como um todo, tá? Mas é curioso que, assim, o Ministério Público está trabalhando, o Fórum está trabalhando, lógico que não está fazendo atendimento presencial, mas os prazos, ou seja, são determinações que os juízes colocam nos processos e nós cumprimos. São chamados prazos, né? Ou seja, são os andamentos que devem ser dados ao processo. Por exemplo, se sai uma sentença, você tem um prazo lá, dependendo do tipo de sentença que da matéria, se é 8 ou 15 dias, né? Então, assim, as coisas meio que assim, aos trancos e barrancos estão andando, tá? Uhum. Só para o judiciário, porque para a advocacia não. Temos que trabalhar remotamente, só por meio virtual, né? E aí, principalmente nós que temos a grande maioria pessoas físicas como clientes, né? Então fica difícil, porque muitas vezes precisa de um documento, muitas vezes o cliente ele mal tem um smartphone para te mandar uma foto de um documento, às vezes o documento não fica nítido, né? Então fica essa grande barreira, né? Que impede realmente da gente exercer plenamente o nosso exercício, né? Isso acaba prejudicando quem? A população. E nesse caso, doutor, por exemplo, a escola, ela precisa, ela é obrigada, vamos imaginar, a mensalidade de uma escola particular custava R$ 1.000, não está tendo aula, ela tem obrigação de diminuir o valor dessa parcela? Porque Sim, em muitos pais tese estão tem. tirando até os filhos das escolas, porque muitas escolas Exato. não estão querendo reduzir o valor. Como que fica isso? São duas situações. A primeira é que realmente entendo que há realmente essa obrigação, pelo seguinte, Reinaldo, olha, se você tem, digamos, nessa escola, um exemplo, 200 alunos, né? Então, lá, a administração da escola, o que ela tem que disponibilizar? Toda aquela estrutura para um bom funcionamento da escola, que é o quê? Energia elétrica, o uso de água, uso de material de higiene, por exemplo, nos banheiros, para fazer a limpeza da escola, tá? Então, são alguns insumos que não estão sendo usados. Então, por que não há a redução na mensalidade, né? Então, assim, por esse lado, realmente tem que haver uma redução, até mesmo para você poder frear um pouco, ou seja, a inadimplência, você frear o calote. Uhum. Então, o que acontece? Ou você também reduz por conta dessa situação, ou senão você vai ter essa evasão. No caso do turismo, é sempre a partir do segundo semestre, muitos sorocabanos até como acontece no Brasil, costumam já preparar a viagem, cruzeiro marítimo, que vai ser em dezembro, em janeiro. E aí começam a pagar as parcelas até antecipadas, adiantadas. Quem fechou esses pacotes já para o final do ano, pode pedir o dinheiro de volta? A empresa tem que devolver, se não devolver, ela tem que entrar com uma ação na justiça? Sim, sim, exatamente. Porque o que acontece, Reinaldo, é a incerteza do cenário. Será que realmente lá em dezembro vai estar tudo normalizado? Pessoalmente falando, eu acredito que não.
Uhum. Porque o que está acontecendo? A própria China, Estados Unidos, já está enfrentando uma segunda onda da pandemia, uma segunda onda de contaminação. Tem um estudo chinês, inclusive foi essa semana, publicado numa das revistas de maior respeito do cenário médico, dizendo o seguinte: há já indícios de quem contraiu coronavírus, após 90 a 120 dias, ela volte de novo a ter o risco de uma nova contaminação, certo? Então, o que isso acaba acontecendo? Uma nova onda, porque vai virar um círculo vicioso, é igual dengue. Né? Dengue, se você não se cuidar, você pega de novo, pode pegar até pior. Uhum. A sua imunidade, ela não é para o resto da vida com relação ainda ao coronavírus, que na verdade a medicina ainda nem conhece direito ainda o vírus. Uhum. Né? É diferente, por exemplo, de um sarampo. Né? A gente pega um sarampo, uma É catapora, nunca verdade. mais você tem. Né? Porque o seu corpo realmente adquiriu uma imunidade suficiente que vai te proteger. Mas agora, nessa questão do coronavírus, não. Então, qual é a incerteza que você que certeza você vai ter se você realmente vai poder viajar de cruzeiro, vai Uhum. poder realizar, né, aquela viagem, por exemplo, no Verdade. Réveillon? É muito cedo ainda. Uhum. Então, com base nisso, o consumidor ele tem direito, né, a essa devolução, porque não é ele que está dando causa e também não é a agência de viagens, né, nem a empresa aérea, no caso. Uhum. Então, realmente o bom senso é que realmente fazer a devolução. Ou realmente que, olha, eu te dou um crédito para você usar em um ano que seja, né, Uhum. sem qualquer tipo de custo. Agora, doutor, recentemente houve uma entrevista coletiva aqui na prefeitura, onde foi revelado, a Secretaria Municipal de Saúde revelou, isso na semana passada, que haviam 832 presos aqui na penitenciária de Aparecidinha, contaminados assintomáticos. 800 pessoas é um número muito grande. Só que se eles estão lá dentro, que não tem como sair, quem levou o vírus para lá? E como que fica a tutela do Estado sobre esse preso? Olha, bem lembrado disso. Essa questão carcerária, penitenciária, é sim uma coisa que pode causar danos maior ainda para a população. Mas a pessoa fala assim, tá, mas o que tem a ver o preso pegar coronavírus e eu Uhum. aqui fora? Tem tudo a ver, tá? Vamos por partes. Primeiro, havendo uma contaminação em massa e havendo a necessidade desses presos serem atendidos no setor médico externo, tá? Uhum. Que eu digo, esses leitos de UTI e tudo mais, ele tem direito de usar? Lógico que tem direito de usar. Qualquer pessoa tem o direito de usar o SUS, Uhum. independente se é preso ou se não é preso. Uhum. Só que tem um pequeno porém, Reinaldo, que as pessoas não sabem. O preso, pela questão da segurança em si, que envolve, né, todo um aparato para levar um preso até um hospital, né, ele tem que ficar sob escolta. O que acaba acontecendo? Ele não volta de segurança pública para evitar um resgate, né, uma fuga, tá? Então, assim, a grande problemática é essa. Se esse preso precisar usar um leito de UTI entre ele e nós que estamos em liberdade, esse preso tem prevalência, ele tem uma preferência de uso, Uhum. tá? Lógico, como você bem disse, entendo que o grande vetor dessa contaminação, realmente, assim, são as pessoas que trabalham lá, né? E acabam levando, porque o trabalho externo do preso está proibido já. Aliás, ele está suspenso, né? Uhum. Desde março. A Secretaria de Administração Penitenciária baixou lá uma norma lá dizendo para preservar os presos. Só que isso aí não surtiu efeito. Por quê? O Estado não cuidou do cuidado desse funcionário, que o funcionário é que tem o quê? O acesso aqui ao mundo externo. O que acontece se o preso morrer por coronavírus? Então, isso já
já vai desencadear outro problema. Aliás, vários problemas, né? Porque já teve, acho que, se não me engano, acho que 20 presos, parece, Uhum, lá no Presídio da Parecia, que faleceram em função do coronavírus, uhum, né? Aí, levando por esse lado, por essa lógica, né, que o preso ele estava lá, totalmente incomunicável, sem poder receber visita, né? Ou seja, ele foi contaminado por algum funcionário que foi para trabalhar, certo? Então, assim, o preso estava cumprindo lá obrigatoriamente o isolamento. Então, se tem um vetor, né, um agente contaminante externo que foi lá para lá e deu contaminação e morreu, eu entendo que a família tem direito à indenização. Por quê? O preso, ele chama tutelado pelo Estado, ou seja, ele perdeu alguns direitos, né? Inclusive, lógico, a grande corrente jurídica é o quê? Ele vira um não cidadão. Por que um não cidadão? Porque ele não pode votar. uhum, O preso não vota. Só nessas últimas eleições fizeram um plano piloto, aí, enfim. uhum. Mas, via de regra, pelas normas do direito, ele perde a liberdade dele, né? Ele perde a autonomia de ir e vir. Então, ou seja, ele perdeu essa tutela. A tutela agora é do Estado. Então, o Estado ele tem obrigação de preservar a saúde física e mental desse sentenciado. Então, eu entendo, sim, até pelos princípios do direito, que realmente cabe uma indenização, né, a ser recebida pela família, Uhum. tá? É uma coisa assim que é uma questão de lógica jurídica. Lógico, se houver uma decisão jurídica, é realmente devida indenização. Uhum. Mas, como aqui tudo no país, né, tem infelizmente alguns magistrados, eu tive até algumas decisões do próprio STF, que ele usa o próprio convencimento dele, é uma prerrogativa do juiz, né? É. Nós até já tivemos casos de algumas decisões contrárias à lei por entendimento do juiz. Pode acontecer, infelizmente, mas, via de regra, merece sim uma indenização. Agora, doutor, eu tenho um estabelecimento, agora em questões trabalhistas, né? Seja para o patrão como para o empregador. Eu tenho um estabelecimento comercial, precisei dispensar 3 funcionários. Esses funcionários têm o direito de ingressar numa ação trabalhista contra mim, por conta da pandemia? E da mesma forma, é, qual a situação em que o patrão precisa de um apoio, uma orientação jurídica para saber o que ele pode ou não fazer nesse momento pandêmico? Sim, sim. Tem grandes problemas aí, principalmente a questão de manutenção desses funcionários, né? Há uma suspensão do contrato de trabalho, em que na verdade, vou dizer para você, a parte jurídica, ela ajuda o empresário, em tese, né, que o governo federal pagaria parte do salário desse funcionário, tá, enquanto tiver essa questão da pandemia, tá? Ou, se realmente não teve jeito, teve que fazer a demissão, tá? Então, fazer a demissão, que pode ser feito, isso já vem desde 2017, é fazer um acordo com o trabalhador de fazer o parcelamento do termo de rescisão, né? Olha, eu posso parcelar, como que vamos entrar num acordo aqui? Quantas vezes pode ser isso? E discutir isso aí, colocar isso no papel, tá? Isso vira, na verdade, um título, como se fosse um cheque. Se não cumpriu, o trabalhador vai lá na justiça e executa esse acordo, tá? Lógico, lembrando que esse acordo, ele não tira o direito do trabalhador de entrar no seguro-desemprego, tá? E nem muito menos das questões das regras lá de saque de FGTS, tá? Por exemplo, agora o governo federal está fazendo essa liberação do fundo de garantia de um salário mínimo, né? Uhum, Dependendo da data do mês de nascimento. Então, isso não atrapalha com relação ao termo de rescisão, entendi. tá? Isso aí segue normal. Doutor, para concluir, o senhor também tem feito aí, desencadeou um movimento bonito aqui em Sorocaba, que é a campanha Fraternidade Solidária. Doação de cestas básicas, cobertores, um grupo bastante forte que está aí desenvolvendo um trabalho maravilhoso na cidade. Como que o senhor analisa esse momento? E porque ainda é fundamental ao filhão aí é, Aqui, ó, o haver uma assistente. situação distinta que é
a necessidade que todos nós temos de nos mantermos e aqueles que podem ainda também ajudar as pessoas. Reinaldo, olha, isso, na verdade, iniciou esse projeto, né? Isso aí foi num dia que eu e minha esposa, nós estávamos no supermercado e veio um rapaz, né, bem vestido, bem apessoado e tudo mais. Ele falou assim, olha, eu vim aqui pedir comida, eu preciso de comida, estou com a minha família passando fome em casa. Nossa. Então aí, já nisso, já vem aquele turbilhão, né, de coisas, por exemplo, olha, eu sou um privilegiado porque eu tenho que colocar no meu carrinho de supermercado, né, colocar para minha família. E aquilo começou a nos incomodar e tal, enfim, daí nós entramos já em contato com a Sandra Flório também, que é muito engajada nisso. Aí já veio o Levi, aí veio você também, que faz parte da fraternidade, que está sempre aí nos ajudando, né, fazendo as reportagens, acompanhamentos, os vídeos, né? Então, assim, virou um consórcio de engajados para fazer o bem, né? Então, graças a Deus, estamos desde já de abril nesse movimento, já mais de 8 toneladas de alimentos doados, né? Agradecer imensamente nossos patrocinadores, né? Roupas, já batemos já mais de 2.500 peças de roupas doadas, né? Então, fora orientação jurídica. Então, assim, a gente está tentando amenizar para algumas famílias para ajudar a passar nessa pandemia, né? Que, assim, a gente tem que ter pensamento positivo, mas também devemos ser solidários com o próximo. E o nosso próximo, Reinaldo, muitas vezes é mais próximo do que a gente imagina. Às vezes é um vizinho nosso que está passando dificuldade, às vezes é um parente próximo que está passando dificuldade. Então, acho que a gente tem que abrir os olhos para isso e dentro do nosso alcance a gente fazer realmente aquilo que toca o nosso coração. Acho que isso é o essencial, né? A pandemia ela veio muito para mudar isso também, para deixar as pessoas mais solidárias. Eu espero que isso passe a pandemia, não fique só nessa época da pandemia, tá? Porque nós estamos tirando grandes lições de tudo isso, né? A lição do ajudar e de ser ajudado, isso é o mais importante. Muito obrigado. Nós conversamos com o advogado Plauto Holtz, ele que é advogado especialista em direito do consumidor e previdenciário, também atuando em causas trabalhistas e cíveis. Você pode ver aí uma abrangência de temas debatidos, apresentados, onde você pode ter algumas dúvidas já esclarecidas nesse sentido. E vamos torcer para que essa fase passe o mais breve possível, com resiliência e muita fé, né, Plauto? Amém. É isso aí, Reinaldo. Obrigado mais uma vez, obrigado a todos. Eu que Tá? agradeço você.